Então, nós temos despenalização, que foi o voto do pertence, nós temos a descriminalização, que já conta, senhor presidente, a descriminalização com 6 votos. O meu voto se soma ao voto da descriminalização. Hoje pela manhã, Vossa Excelência me perguntou se o meu voto, como é que o meu voto era para ser proclamado. Por isso que também eu entendi por bem fazer essa complementação ao voto. Se eu não fui claro o suficiente, o erro é meu, de comunicador. Se o comunicador não se faz entender, o problema não é do receptor, é do vaso comunicante. Então, é por isso que eu faço essa explicitação. Ou seja, já há 6 votos pela descriminalização. Mas na verdade, o meu 6º voto não é um 6º voto pela descriminalização, porque a descriminalização já existe desde 2006, desde que sancionada a lei. E repito, não só para cannabis, para todas as drogas. E repito, se nós dermos uma interpretação conforme só para cannabis, nós estamos, a contrário senso, criminalizando os demais usuários de outras drogas. E eu não leio na lei essa criminalização. Evidentemente que é um parâmetro, né? Primeiro, é crime ou não é crime? Com o meu voto, está claro que tem 6 votos de que não é crime. Então, a descriminalização já alcançou 6 votos com o voto que eu proferi na última quinta-feira passada. Só que eu não fixo quantitativo e eu também mantenho ainda o procedimento, e digo ainda, o procedimento, e eu fiz referência a Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, ocasionalmente a cadeira estava vaga, e quando a gente faz referência sem corpo presente, ele é mais sincero, no sentido de que tem que ter uma explicitação sobre esse momento, que seja de transição, que seja onde vão ficar esses procedimentos. Então, essa é uma síntese. Mas, senhor presidente, até pelas dúvidas alcançadas, eu vou me permitir fazer a leitura, não do voto completo. Mas está clara a posição de Vossa Excelência, todos já entendemos. Mas Vossa Excelência, me desculpe. Claro, Vossa Excelência tem a palavra. Ministro Dias Toffoli, presidente. Com o pronunciamento do ministro Dias Toffoli, forma-se, então, maioria de que o porte para consumo pessoal constitui ato ilícito sem natureza penal. O ministro Alexandre de Moraes, aliás, a Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, divulgou há poucos dias um estudo dos pesquisadores Daniel Duque, Alisson Santos e Michael França, que analisaram 3,5 milhões de boletins de ocorrência feitos em São Paulo entre 2010 e 2020 e concluíram o seguinte: para a Polícia de São Paulo, a diferença entre um traficante e um usuário de drogas pode estar na cor da pele, ainda mais quando o acusado é flagrado com pequenas quantidades de maconha. Em razão disso, 31 mil pessoas pardas e pretas foram enquadradas como traficantes em situações similares àquelas em que brancos foram tratados como usuários. Ou seja, a pesquisa confirmando exatamente o que Vossa Excelência acaba de dizer. Presidente, nesses dados de 2002 a 2017, para um branco, nas mesmas condições, ser considerado traficante que um preto ou pardo, ele tem que ter, no mínimo, 80% mais de droga. Então, isso não é justiça. E para deixar claro, essa é uma matéria controvertida em todo o mundo. Há países que adotam a repressão e há países que adotam uma visão mais liberal. Mas para que ninguém ache que o que nós estamos fazendo é uma extravagância, países como a Alemanha, Canadá, Portugal, Espanha, Uruguai, a maior parte os principais estados dos Estados Unidos tratam ou como ilícito administrativo ou como não ilícito. Se assim o é, também não se podem desconsiderar as críticas, o Luiz Toffoli tocou nisso agora, as críticas em vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o Poder Judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, reservada apenas aos poderes integrados por mandatários
eleitos. Nós não somos juízes eleitos. O Brasil não tem governo de juízes. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli, que se afirma e se critica com vozes intensas o denominado ativismo judicial. Que é mais ou menos uma pergunta simples. Quem somos nós? Qual é o grau do nosso conhecimento enciclopédico? Saber direito já é difícil, são milhões de dispositivos. São 14 mil leis com uma linha, milhões. Se souber tudo, já é uma grande vantagem para o judiciário. E quando se acusa o judiciário de se introjetar na seara dos demais poderes, isso, para o judiciário, é uma preocupação cara e muito expressiva. Nós assistimos cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para as quais não dispõe de capacidade institucional. Eu fui anotando aqui o que os eminentes pares foram contribuindo ao assentar que não há, que são outros órgãos que devem fixar essa gramatura e essa gramagem. Em consequência, o que ocorre? O Poder Judiciário é instado, as instâncias próprias não resolvem os problemas e o preço social é pago pelo Judiciário. Por quê? Porque nós não somos juízes eleitos, nós não devemos satisfação a eleitor. Então, manda para o Poder Judiciário. Aí, inicia-se um uso imoderado das ações constitucionais e o Supremo Tribunal Federal, que é importante, porque precisa da legitimação democrática das suas decisões, passa a não gozar de confiança legítima da sociedade. De toda sorte, nós levamos em consideração para o reconhecimento da repercussão geral a circunstância de que diria respeito à vida privada. E por isso a ênfase tão grande que foi dada em algumas ocasiões, em alguns documentos, até mesmo juntados das instâncias antecedentes, se estaríamos diante de uma situação em que haveria a agressão ou descumprimento do princípio constitucional e da regra constitucional de garantia da intimidade da vida privada. Para além, a ministra Rosa, por exemplo, votou exatamente com este fundamento do princípio da alteridade aplicada ao caso. Para além deste caso, o que aqui ficou, me parece, muito claro, e o dissenso que tenha exatamente nesse ponto, é que o legislador, acho que não há dúvida, que ele buscou um novo cenário jurídico processual para estes casos. E neste novo cenário legislativo, votado pelo Congresso Nacional, se retirou a condição, para mim, e aqui já antecipando que estou acolhendo o ilícito não penal, o ilícito administrativo, teria retirado essa natureza, portanto, penal, e deixado o ilícito apenas administrativo, e que neste quadro, portanto, os juízes, não tendo havido a definição específica de critérios, juízes, membros do Ministério Público e as polícias passaram a viver num cenário que o ministro Alexandre, no seu voto, falava de discricionariedade, mas, na verdade, é de arbítrio, porque a ausência de lei levou a este cenário no qual se podia ter exatamente a escolha do critério. E a escolha do critério foi pela droga apreendida e pela quantidade da droga, segundo preconceitos daquele que fazia o flagrante, daquele que prendia, daquele mesmo que julgava. Neste sentido, portanto, é que o ministro Toffoli lembrou, e no meu voto eu estou citando, e estou fazendo a juntada de voto escrito, do ministro Sepúlveda Pertence, que já fazia referência disso, antes, portanto, na bancada da primeira turma, exatamente fazia referência que havia uma mudança de cenários no país. Cenário legislativo, posto pelo legislativo. Portanto, aqui eu acho que quando há um espaço de arbítrio da polícia, do Ministério Público, do julgador, que não pode ter espaços de arbítrio, quando acontece isto, nós temos
a ruptura de outros princípios constitucionais, além do direito à igualdade, à intimidade, presidente. Por exemplo, a igualdade, que o ministro Alexandre, principalmente, tal como o ministro Gilmar tinha feito, eu acho que esquadrinhou de uma maneira muito apropriada, porque com base em dados reais, em fatos, em números. Ou seja, aquele menino, ou aquele rapaz, ou aquela pessoa que fosse pega numa determinada localidade, com determinadas características pessoais, era considerado traficante com uma quantidade muito menor de droga do que outro. Em outra situação, em outro local, com outras características pessoais, passava a ser considerado apenas usuário. Isto dava um tratamento jurídico-penal com consequências para a vida dos dois absolutamente diferentes, o que quebra a igualdade. Quebra mais, quebra a segurança jurídico individual, porque cada um de nós sabe, se beber, dirigir, tiver um acidente, você responderá por isso civil e penalmente, conforme as consequências. Pode ser eu, pode ser outra pessoa, qualquer um de nós, mas nós sabemos quais são as consequências. Neste quadro, há uma anomia definidora de critérios que leva a uma desigualdade no tratamento do próprio Estado, que é obrigado pela Constituição a promover a igualdade e, além disso, uma insegurança, porque a pessoa não sabe, se ela fizer uso da droga, qual é a consequência que se terá. E a gente sabe, e nós aqui temos tantas e quantas causas, habeas corpus principalmente, nos quais a gente reconhece que o único critério utilizado para a condenação tinha sido o porte de droga, que é preso em determinada situação. Nós tivemos um caso, o ministro Fachin foi relator, no qual o ministro Fachin dizia exatamente isso. A única condição de se considerar que ele, ao correr ao ver a polícia, porque estava com um cigarro que fosse de maconha, e eu estou falando apenas dessa droga, conforme definido pelo caso concreto, que ao correr foi considerado fugitivo, mas um outro que tenha o mesmo comportamento numa outra situação não é assim considerado. Daí porque, senhor presidente, tenho para mim, com todas as vênias das divergências, super respeitáveis, como Vossa Excelência acaba de afirmar, como votou agora o ministro Fux, tenho para mim que a ausência de definição, que deve ser, sim, do legislador, do órgão da administração pública, ou do Poder Executivo, ou de agências, como foi sugerido pelo ministro Fux, pelo ministro Toffoli, não tenho dúvidas que essa ausência de critérios leva a uma situação de indefinição que rompe princípios constitucionais da igualdade, da segurança pessoal, da ausência de uma norma penal definidora e, portanto, aplicada segundo o arbítrio daquele que a aplica, seja policial, seja membro do Ministério Público, seja do Poder Judiciário. Portanto, no caso concreto, eu estou considerando, porque considero que o caso é de interpretação conforme a Constituição para definir que o ilícito é administrativo e não penal, considerando ainda que este ilícito administrativo, por isso eu estou dando provimento parcial ao recurso, acompanhando o voto mais próximo do meu, que é o do ministro Fachin, afirmando que é necessário que o Legislativo atue definindo, porém, no exercício da competência constitucional expressa do artigo 102 para o Poder Judiciário, que quando chamado a responder judicialmente, num caso precisa de responder, e neste caso com repercussão geral, e como nós já fizemos com os mandados de injunção que nós julgamos, quer no caso de greve, quer no caso de recurso, como nós tivemos no caso da licença paternidade, que fixamos um critério até que venha o legislador atuar, como, enfim, fixamos em tantos casos aqui. Também neste caso, eu acompanho principalmente o voto do ministro Fachin, no sentido de dar provimento parcial, considerar a inconstitucionalidade sem redução de texto do artigo 28, para interpretar como sendo um ilícito administrativo, mas o meu voto tem um dado a mais, que é sugerir que, até que venha a atuação do Poder Legislativo, que não fique a anomia quanto aos critérios distintivos, pelo que nós fixaríamos, e o meu voto é nesse sentido, um critério até a atuação do legislador ou do Poder Executivo, o que for mais, o que atuar em primeiro lugar, e neste caso
para esta definição, eu acompanho no ponto específico a proposta feita pelo ministro Alexandre de Moraes, que me parece, o ministro Gilmar está participando do julgamento, me parece que foi objeto de reajuste do voto do próprio ministro relator, caso em que, quanto a esta definição, eu não tomo como uma definição do Supremo Tribunal Federal. Eu considero, e por isso disse, acompanho o voto do ministro Fachin. Tenho por inconstitucional, sem redução de texto, o artigo 28, para dar interpretação conforme. Acho que a definição, voto no sentido de ser reconhecida a competência do Poder Legislativo para esta definição, que não está hoje no artigo 28 ou 28A, seja o que vier. Também reconheço que o Poder Executivo tem órgãos que são aptos, competentes, para fazer essa definição até que sobrevenha a atuação do legislador. Porém, o dado diferencial que trago é que, no meu voto, até que sobrevenha, nos termos da competência constitucional definida ao Supremo Tribunal Federal, para que não haja omissões, lacunas que impeçam a eficácia da norma do próprio legislador, que seja aproveitado como critério o que aqui se definiu no voto do ministro Alexandre de Moraes. Como voto, senhor presidente, farei juntada de votos. Senhor presidente. Muito obrigado. Nós iremos proclamar o resultado amanhã. Nós temos alguns bons consensos. Primeiro, o de descontingenciamento do fundo. Segundo, penso que todos são favoráveis ao uso de parcela dos recursos do fundo para uma campanha de esclarecimento contra o consumo de drogas. E penso que há consenso de que não é legítimo o consumo em local público. Há uma maioria que entende... Há uma maioria que entende categorizar como ilícito, porém de natureza administrativa, e há uma maioria que se dispõe a fixar um quantitativo que distinga consumo de tráfico até que o Congresso venha a fixar, sendo que penso que essa maioria não fixa prazo, apenas diz que vai prevalecer o que nós estabelecemos até o momento que o Congresso fixar. Pois uma maioria, mas só para complementar, essa fixação como presunção relativa. Como presunção relativa. Portanto, é possível que com menos do que a quantidade que nós venhamos a fixar se considere tráfico, dependendo das circunstâncias, e com mais não se considere tráfico, dependendo das circunstâncias. Apenas uma presunção. Mas há, senhor presidente, esse aspecto de gramagem, há maioria? Então, nós temos, sim, eu, o ministro Zanin e o ministro Cássio, que votamos por 25 gramas, e eu estou pronto a reajustar. O ministro Zanin, penso que no mesmo sentido, e o ministro Cássio igualmente, pelo que conversamos. E votaram por 60 gramas o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes e a ministra Carmen Lúcia. Também. E a ministra Rosa votou por 60, me acompanhou. Também entendo possível chegarmos a 40. Então, nós vamos proclamar amanhã, mas talvez uma quantidade que, de certa forma, seja intermediária entre as posições, seja 40 gramas. Pois não, ministro Zanin? Senhor presidente, eu acho que entendo que é possível esse reajuste, mas sempre levando em consideração o artigo 28, parágrafo 2º. Quer dizer, essa quantidade, essa presunção relativa, ela se soma aos critérios do artigo 28, parágrafo 2º, de modo que o juiz possa fazer essa diferenciação entre o usuário e o traficante. Claramente. É isso mesmo. É isso, exatamente isso. Exatamente isso. Acho que estamos de acordo. E amanhã... Pois não, ministro Alexandre. Eu até sugeri, ministro Zanin, para o relator, o ministro Gilmar, que colocasse amanhã na tese essa característica de presunção relativa, que pode ser afastada a partir do artigo citado, parágrafo citado por Vossa Excelência, com outros critérios caracterizadores do tráfico de entorpecentes, tais como a forma de acondicionamento, a diversidade de entorpecentes, a apreensão de outros instrumentos, como balança, cadernos de anotação, celulares, contatos de compra e venda, locais e circunstâncias de apreensão. E esclarecer também que, por ser ilícito, evidentemente não pode ser consumido em local público.
Acho que esse é um ponto muito importante. Senhor presidente, pois não, ministro Toffoli. Só gostaria de esclarecer um ponto, novamente, e penso que isso está implícito, ou até em alguns votos de maneira explícita, naquilo que formou maioria por ser um ilícito administrativo. Mas eu falo por mim. O meu voto, ao não fixar um valor de gramas, no caso da cannabis, mas dar deferência ao Congresso, não significa que o Congresso pode vedar ou criminalizar o consumo. E eu digo, pelos votos proferidos, não posso falar por todos, mas o sentido do meu ouvido, do meu ouvir, e o sentido do meu voto, e disse aqui logo no início novamente da complementação, é que o uso de maneira privada, ele é um ilícito administrativo, não podendo ser estabelecido como um ilícito criminal. Por quê? Porque, se assim o for, estar-se-á violando a intimidade, a honra, a vida privada e a imagem das pessoas. Eu penso que isso é importante. Importante, do meu ponto de vista, isso até ficar claro se for o caso, mas eu deixo claro no meu voto. Eu deixo claro no meu voto e gostaria de explicitar. Ou seja, ao se fazer deferência, não quer dizer que o Congresso pode vir a criminalizar o usuário. Perfeitamente. Nós vamos, então, amanhã proclamar o resultado formalmente, tendo amadurecido as teses, porém, e gostaria de deixar claro nessa proclamação provisória, que o plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, considera que o consumo de drogas ilícitas é uma coisa ruim e que o papel do Estado é evitar o consumo, combater o tráfico e tratar os dependentes. Portanto, em nenhum momento nós estamos legalizando ou dizendo que o consumo de drogas é uma coisa positiva. Pelo contrário, nós estamos apenas aqui deliberando a melhor forma de enfrentar essa epidemia que existe no Brasil e que as estratégias que temos adotado não estão funcionando, porque o consumo só faz aumentar e o poder do tráfico também. Esse é o primeiro ponto. Droga é ruim, nós a condenamos e o Estado deve evitar o consumo. Em segundo lugar, nós estamos propondo a liberação dos valores contingenciados no Fundo Nacional Antidrogas e parte desse valor deve ser destinado a campanhas educativas para esclarecer a população e, sobretudo, os jovens sobre os malefícios do consumo de drogas, tal como se fez com sucesso em relação ao cigarro, como lembrou o ministro Dias Toffoli no seu voto. Nós estamos reiterando que o consumo de drogas e o porte para consumo pessoal é um ato ilícito, sujeito a sanções, apenas que não sujeitas a sanções penais, não sujeitas à prisão, porque o Congresso já havia despenalizado, e não sujeito a consequências penais, porque nós entendemos que essa não é a melhor maneira de se tratar uma questão de saúde pública. E nós entendemos, a maioria, que é importante fixar a quantidade que distingue porte para consumo pessoal de tráfico para impedir a discriminação que está documentada em pesquisas que foram aqui reveladas pelo ministro Alexandre e confirmadas numa ampla matéria da Folha de São Paulo, em que veiculou pesquisa realizada pelo INSPER, prestigiada Faculdade de São Paulo. Portanto, é assim que estamos nesse momento e amanhã nós firmaremos as teses alinhadas com essas proposições que granjearam maioria do plenário, respeitadas as importantíssimas manifestações contrárias